Freud dizia: como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada. Mas será que você foi ou é uma pessoa muito amada? A ideia de Freud é que a segurança emocional proporcionada pelo amor é fundamental para que o indivíduo desenvolva resiliência, coragem e força para encarar os desafios da vida. Mas calma que aqui eu não estou falando de amor romântico, tá? Não necessariamente eu estou falando apenas do amor romântico, mas aquele amor de pai, de mãe, de avó, de avô, aquele amor de família, aquele amor dos seus laços familiares enquanto você cresce. Esse amor todo, ele vai ser indispensável na formação da sua personalidade e vai refletir muito em como você se comporta enquanto adulto. Vamos falar mais sobre isso? Olá, meu nome é Letícia Souza, seja bem-vindo ao Projeto Luminis. Se inscreva nesse canal e deixa seu like aqui já nesse vídeo. Faz um tempo já que uma amiga me trouxe essa frase e eu acho que aparentemente eu estava enfiada no buraco da terra porque eu nunca tinha escutado ela antes, mas eu achei muito fantástica. E antes de mais nada, eu queria falar para você aqui que está me assistindo que eu não sou uma profissional da psicologia nem da psicanálise e eu não tenho pretensão de ser, mas eu vou tomar cuidado com as palavras que eu vou falar aqui agora sobre esse assunto. Para quem não sabe, o Freud foi um médico austríaco fundador da psicanálise, essa forma revolucionária de compreender o comportamento humano e especialmente o papel do inconsciente nos nossos desejos, emoções e atitudes. Ou seja, de maneira bem simplificada, quando a gente acha que está no controle de uma situação, nós não estamos tão no controle assim. O Freud ele viveu num contexto de grandes transformações para o mundo, lá no final do século XIX para o começo do século XX, quando a ciência engatinhava e começava a tentar explicar como a mente humana trabalha com a mesma objetividade que a medicina da época estudava o corpo humano. O Freud propôs que muito do que a gente sente, do que a gente faz, é guiado por ações inconscientes, não pelo mero raciocínio, mas que nossos pensamentos e comportamentos são fortemente influenciados pelos nossos desejos, traumas, impulsos e que nem necessariamente estão ali ligados sempre à consciência. Dentre esses e outros assuntos, o Freud foi um dos primeiros a falar de experiências e vínculos da infância como uma forma de moldar a personalidade humana. E é aqui que a frase "como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada" se conecta perfeitamente. O amor e a aceitação, especialmente nas fases iniciais da vida adulta, são um alicerce na nossa saúde emocional. E é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês hoje. Quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, eu percebi o quanto ela fazia sentido para a minha própria vida, porque ela explicava muito de quem nós nos tornamos enquanto crescemos. O Freud viu o amor como uma energia psíquica que pode ser direcionada tanto para si quanto para o outro, como, por exemplo, em relacionamentos saudáveis, relacionamentos ali de pai e filho, ou de mãe para filhos, o seu namorado com a sua namorada, ou namorado, namorada, namorado, namorado. Vocês entenderam? Alguém sente que é amado, o ego se fortalece e há uma sensação de segurança interna que faz reduzir conflitos entre as partes da mente. O Freud também dizia que buscamos repetir na vida adulta aqueles padrões que a gente viveu na infância. Quando uma pessoa é segura de ser amada, ela age com mais confiança porque não vive em uma busca desesperada por aceitação. E aqui eu queria dizer que na média ela tende a fazer isso, tá? Não tô falando que é o que sempre acontece, mas há uma tendência. Essa minha amiga me trouxe essa frase, que é o tema desse vídeo, porque a gente estava conversando sobre criação, falando sobre a minha infância, e eu acredito que eu fui uma criança muito amada, extremamente amada, e eu quero contar isso pra vocês aqui hoje. Eu nasci numa cidade pequena do interior de São Paulo e eu sou filha de um pai e uma mãe. Eu tenho uma irmã que é 7 anos mais nova do que eu tenho tias e tios e eu tenho dois avós no caso, que já faleceram. Quando eu nasci, a minha família não tinha muito dinheiro e eles têm mais dinheiro atualmente do que antigamente, mas não necessariamente é mais dinheiro. E é uma família de interior que morava no sítio, que depois foi para a cidade. E a minha família sempre trabalhou muito, sempre foi aquela família que trabalhou na roça, que é temente a Deus, que vai na igreja nos finais de semana.
Ou seja, é uma família bem tradicional como qualquer outra aí fora no Brasil. E ao longo da minha criação, eu percebi alguns comportamentos que me tornavam uma exceção e tornavam a minha família uma exceção. 0 aos 3 anos de idade, eu morei na cidade que o meu pai nasceu. Então, depois que eu me tornei ali adolescente, criança, eu morei na cidade que eu considero a minha cidade. Mas do 0 aos 3, eu morei na cidade do meu pai. E eu tenho um tio, e ele já faleceu, que fazia o trajeto da casa dele, na nossa outra cidade, até a cidade do meu pai, de bicicleta. Ele fazia esse trajeto com frequência para levar comida, mantimento, fralda, e ele era uma pessoa que se doava muito para os outros, sem pedir nada em troca. E por muitos anos eu fui a única criança da casa. Eu era super mimada porque eu era muito a única bebezinha da família. Então todo mundo dava atenção só para mim. E ao longo dos anos eu tive apoio em todas as minhas decisões, todas elas. Como eu estudava numa escola periférica, eu não aprendia tantas coisas assim, tanto quanto eu gostaria. E eu acabei mudando de escola logo no último ano do ensino médio. E aí foi quando muita coisa mudou na minha vida, né? Nessa época eu estava dividida entre cursar arquitetura, gastronomia ou jornalismo. Depois de pensar muito e me questionar diversas vezes, eu decidi pelo curso de gastronomia como minha primeira opção. E quando eu fiz essa escolha, eu considero que não foi uma escolha comum. Os meus colegas ali da minha sala, os meus amigos, eles queriam coisas mais normais, né, como psicologia, engenharia, direito. Mas quando eu avisei a minha família sobre essa decisão, a minha mãe virou para mim e me disse: "Se é o que você quer, eu te apoio". E isso tem muito poder. Talvez nesse momento aqui do vídeo você talvez esteja se lembrando da sua própria família e de tudo que foi dito para você nesse período. Ao longo dos anos eu ouvi diversas vezes essa frase da minha família. Depois que eu decidi fazer a faculdade, eu fui morar numa outra cidade, a cidade de Bauru, que era também vizinha ali da nossa cidade. E depois de alguns anos eu decidi vir para São Paulo e a minha mãe só me disse que ela já imaginava, se não for para lá, vai ser para o mundo, não é não, minha filha? E eu acredito que ela falou isso como uma forma de brincar, né? Dizendo que não havia motivo para me segurar em canto nenhum. Por muitos anos eu achei também que a minha avó era uma pessoa muito dura, porque ela me obrigava a fazer diversas tarefas ali da casa que eu ficava meio de saco cheio. E ela falava que era importante eu aprender aquilo para que eu fosse uma mulher independente quando eu fosse morar sozinha. Veja, ela não disse que era importante que eu fizesse aquilo para servir ao meu marido ou servir a minha casa, a minha família. Ela disse que era importante para mim, como pessoa, como indivíduo, aprender coisas novas, aprender a fazer um arroz, aprender a lavar uma roupa. Tudo isso era importante para que eu me formasse enquanto indivíduo. Essa mesma avó também, ela é semi-analfabeta, mas ela achava importante para sua neta pagar aula de inglês, por exemplo. Então, por uma década, minha avó separava ali uma parte da sua aposentadoria e me pagava aulas de inglês. E eu sou muito grata a isso, mesmo ela sabendo que, ela não entendendo nada do que eu falava, do que eu sabia, do que eu estava aprendendo, ela sabia que aquilo era importante para sua neta, que aquilo poderia abrir portas que não aconteceram para suas filhas, por exemplo. E eu aproveitei cada segundo disso, foi uma coisa desafiadora na minha vida e foi uma coisa que me transformou na parte do aprendizado ali. Então o que eu quero dizer aqui é que a minha família sempre me preparou para o mundo. Apoiou todas as minhas decisões, por mais que em diversos momentos eles não entendessem nada do que eu estava falando, do que eu estava querendo. E com o passar dos anos, conforme eu fui crescendo e vivendo nesse mundo adulto, eu percebi que não são todas as famílias que tratam os seus filhos dessa maneira, né? Na verdade, eu poderia dizer que é a minoria. São famílias que criam seus filhos para que eles pensem que são incapazes de resolver seus próprios problemas sozinhos, que desmotivam essas pessoas a seguirem seus sonhos e objetivos, que dão risada na cara deles quando tentam caminhar com as próprias pernas, que dizem que você tem que cuidar deles na velhice porque você tem uma dívida com eles, porque você deve isso a eles.
E é claro, nem sempre tudo isso acontece por maldade, às vezes são pais que também não receberam o amor necessário e apenas repetem um padrão que viveram. Mas isso causa um mal devastador na vida desse jovem. São crianças e adolescentes que se tornam inseguros, amedrontados, codependentes, com problemas de confiança. Afinal de contas, se dentro da tua casa, o lugar que mais deveria te apoiar e te amar e te impulsionar, você é hostilizado, por que é que você vai confiar no mundo? Tá, Letícia, você já falou pra caramba aqui nesse vídeo. O que a gente faz quando esse amor não vem? Quando a gente não tem esse lugar seguro na nossa infância, o que acontece? Bom, infelizmente eu vejo muito isso acontecer, como eu falei, né? Talvez você seja essa pessoa que recebeu esse tipo de criação, talvez seja você a pessoa que precisa romper com esse padrão imediatamente. E aqui eu não tenho pretensão nenhuma de dizer o que você precisa fazer com a sua vida, mas mudar essa situação de fato é muito difícil. Mas eu acho que talvez um caminho seja entender que esse lar que você veio não te define. Talvez seja interessante você romper esse padrão aos poucos. E aqui isso pode dificultar muito, porque eu não sei aí do outro lado qual é o grau de envolvimento que você tem nessa família, qual é o nível de envolvimento que você tem nesse círculo familiar. Às vezes você paga conta, você leva os seus familiares no médico, você é quem faz o supermercado. Talvez você esteja muito inserido nessa família. Pensa nisso, na verdade, como o desenrolar de um nó. Não precisa cortar de uma vez, mas você precisa começar a soltar. E nessas horas, eu acho que é imprescindível você ter uma rede de apoio, bons amigos e ambientes que sejam assim diferentes da sua realidade para você se apoiar. E outra coisa que você precisa ter em mente, que é uma coisa fantástica, assim, que você precisa realmente botar isso na sua cabeça, é que você não nasceu com uma dívida a ser paga. Amor verdadeiro não é uma transação bancária. Você não vem ao mundo com uma dívida que tem que ser paga em bilhares de prestações ou eternamente. Se você sente que você pode ajudar a sua família, que você tem condições, que você quer fazer isso, vá em frente. Mas se você não tem motivo, eu peço que você não se sinta culpado. A gente não escolhe a família que a gente nasce, mas a gente pode escolher a família que a gente quer formar. Talvez seja a sua família, os seus amigos, o seu namorado, a sua namorada. Eu quis fazer esse vídeo por um simples motivo. Tudo que eu conquistei na minha vida, eu dou parte dessa conquista para minha família. Tudo bem que tem aspectos da minha personalidade que levam muito em conta, né, na hora de tomar decisões, mas como vocês viram no começo do vídeo, falando sobre o Freud, como o amor é esse lugar de confiança e de segurança, o amor que você recebe enquanto você cresce, ele vai influenciar muito como será a sua vida no futuro. É claro que romper com esses padrões não é impossível, né, para você começar tudo de novo, mas é extremamente difícil, porque todas as inseguranças e medos vão estar dentro de você, mesmo que você não perceba. E lutar contra elas pode ser muito difícil em alguns dias. Eu mesma tenho medos e inseguranças, como qualquer outra pessoa. Às vezes eu acho que eu não sou boa o bastante, às vezes eu acho que eu não vou dar conta. Mas eu aprendi a silenciar essa voz que existe na minha cabeça, dizendo que eu sou incapaz, que eu vou me sabotar, que eu não vou conseguir, que eu não vou chegar lá nos meus objetivos. Hoje eu tô em frente dessa câmera, olhando aqui pra vocês, me expondo, né? E isso demanda muito de mim. Demanda da minha fala, do meu estudo, do meu tempo, da minha ansiedade em querer falar tudo rápido e não conseguir concatenar as palavras. Talvez esse tenha sido o maior presente que a minha família me deu. Me ensinaram a ser uma fazedora. E eu preciso que você seja um fazedor também, você que tá me vendo aí desse lado. Eu preciso que você faça, tente, erre, comece de novo, aprenda, mas eu preciso que você faça. E se esse vídeo te fez pensar na sua história, talvez seja o momento de você sentar, parar, olhar para ela com mais carinho, com mais compaixão e investigar a sua própria trajetória também. Bom, conta aqui pra mim nos comentários, você foi uma criança muito amada ou você sente que faltaram mais estímulos positivos aí na sua criação? Como que isso influenciou na sua vida hoje? Eu quero muito ouvir de você aí nos comentários. Até o próximo vídeo, fiquem bem. Tchau, tchau!